Última parada antes da data FIFA, famigerada data FIFA. O desafio é muito grande, vamos ao Selhurst Park enfrentar o Crystal Palace, válido pela 7ª rodada da Premier League. Chegou a hora do nosso pré-jogo, vamos lá que nós estamos no topo da liga. Somos os líderes e queremos continuar assim nesse longo intervalo que vem aí pela frente. Salve caminhante, como você está? Tudo bem? Eu sou o Nilo Santos. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez no nosso canal, no nosso maravilhoso canal, para mais um vídeo falando de Liverpool, mais um pré-jogo, mais uma rotina iniciada aqui, que a gente sempre faz das nossas... quando tem jogo, né, e tudo mais. Aqui, ó, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Eu sei que é chato, toda hora fica pedindo isso, mas é o que faz esse canal continuar existindo. Se você puder, aqui em cima, ó, deixa um Pix para ajudar o canal, que ajuda muito também. Muito mesmo, muito mesmo. E muito obrigado a quem já tá fazendo isso, são muitos membros, a galera do clube de membros, muito obrigado também. Vamos lá, falar de Liverpool e Crystal Palace, 7ª rodada da Premier League. Acabou de acontecer agora a entrevista coletiva de Arne Slot, foi uma entrevista coletiva muito interessante, que ajudou me ajudou até a montar algumas coisas aqui, de algo que eu estou programando mais pra frente, mas para além disso, ele falou sobre o desafio que é o jogo contra o Crystal Palace, perguntaram a ele como que ele acha que o Liverpool tem que pensar quando voltar da data FIFA, porque tem Chelsea quando voltar da data FIFA, tem Arsenal quando voltar da data FIFA, e eu gosto muito do Slot quando ele virou e falou assim, eu não tenho que pensar nisso agora, eu tenho que pensar no Crystal Palace, é o próximo desafio. Eu sei que estar no topo da liga é interessante, mas não é isso que jogadores como Virgil van Dijk, como Robertson, como Salah esperam, como Alisson esperam, porque eles já venceram Premier League, eles já venceram Champions League, só estar no topo da tabela não é o bastante. Isso é muito legal, diz muito a respeito de como pensa o nosso técnico, de como pensa o Arne Slot, né? Para além disso, ele falou algumas coisas interessantes também nessa coletiva. Ele falou de como foi perguntado, foi questionado de o que o Darwin pode fazer para melhorar ali as suas opções, as suas... dar mais opções para o time, se ele tem que trabalhar mais, o Darwin no caso, ou se o Slot tem que trabalhar mais, e o Slot disse que os dois têm que fazer isso, tanto o Darwin quanto o próprio Slot tem que entender melhor como funcionar, porque os jogadores são diferentes. Quando o Jota atua, ele atua de uma forma, quando o Darwin atua de uma outra forma, o time tem que entender como isso acontece, mas o Slot pontuou uma coisa muito interessante também, ele disse que a maioria, e não é que ele pontuou, ele explanou, né, ele expôs um fato. O time tem feito muitos gols com os wingers, né, com os pontas. O Jota marcou 2 contra o West Ham, e ele pontuou muito bem que nesse jogo especificamente contra o West Ham, o Jota estava jogando de 10. O Jota foi o cara que fez a posição do Szoboszlai ali, nós entramos com Jota, Darwin, Gakpo e Chiesa nesse jogo, você se lembra muito bem, nós fizemos aqui toda a cobertura, e o Jota fez a posição do Szoboszlai, então ele pontuou muito bem, ó, o Jota fez 2 gols naquele jogo, mas ele não estava jogando de centroavante, ele não estava jogando como o comando do ataque ali, então eu vejo o Slot entendendo que ele, Slot, precisa trabalhar melhor, precisa fazer o time funcionar melhor em prol do seu atacante, coisa que funcionava no Feyenoord, né? No Feyenoord funcionava muito bem isso, no esquema do próprio Slot, e os atacantes também, seja o Jota, seja o Darwin, eles também precisam funcionar muito bem. Eu acho muito legal essa pontuação do Slot na coletiva. Outra coisa que a gente tem que ficar de olho nesse jogo é a respeito dos reclamões, né? Nós temos aí tanto Arnold quanto Szoboszlai, que parece que saíram reclamando de terem sido substituídos no último jogo, aos 85 minutos, quase lá terminando a partida, eles saíram reclamando como que isso vai, como isso vai acontecer. Não foi questionado isso, o Slot, tanto que eu achei estranho mesmo a galera falar sobre isso na live pós-jogo, eu não consegui observar. O Slot não foi questionado sobre isso, da outra vez que o Arnold fez aquele piti, ele foi questionado, e dessa vez não foi questionado. Não sei se é só uma impressão que nós tivemos da televisão ou se isso realmente aconteceu. O Szoboszlai falou sobre uma pequena discussão que houve no intervalo e que foi positiva para o time voltar melhor no segundo tempo desse jogo, desse último jogo agora contra o Bolonha, mas essa questão da reclamação ao sair, eu também não notei, confesso que eu também não notei, mas muita gente colocou, então não é possível que muita gente viu e só a gente não viu. Enfim, é interessante a gente perceber o que vai acontecer nessa volta aí, nesse próximo jogo, um jogo fora de casa, e vamos ver o que vai pintar com relação a esses dois jogadores e com o resto do elenco também, né? Porque quando os caras reclamam de sair, os caras que estão entrando, eles têm também
esse impacto de, poxa, eu não posso entrar 5 minutos faltando para o jogo acabar, não posso entrar? Enfim, muito estranho da parte, principalmente de um vice-capitão, né, senhor Alexander Arnold? Não deveria ser essa a sua postura. Para falar do adversário, nós temos o Crystal Palace. Crystal Palace, que eu tô aqui, uma colinha aqui do lado, que tem um time com muito mais qualidade do que representa na tabela, né? Nesse momento, o Crystal Palace, só para vocês terem uma ideia do time provável aqui, que tá no SofaScore, tem o Henderson no gol, para quem não sabe, é um goleiro que pegou tudo e mais um pouco quando ele jogava no Sheffield United contra a gente. Foi um cara assim que fechou o gol. A gente não sabe por que o Manchester United não tá com esse cara no gol. Tem toda a questão de, parece, de jogar com os pés, etc e tal, mas sinceramente não me convence. Todo lugar que ele vai, ele joga muito bem. No Sheffield ele jogou bem, no Bournemouth, se eu não me engano, ele também jogou bem. No Crystal Palace ele tem tido ótimas notas nos jogos também, tem performado muito bem. E o Crystal Palace em 18º lugar não quer dizer, não combina com esse elenco. Tem aí o Chalobah, esse Chelsea na zaga, o Marc Guéhi. Todo mundo já foi especulado em vários times, inclusive no Liverpool, como um bom zagueiro pela esquerda. No meio campo ele tem Jefferson Lerma, sempre bem cotado por muita gente. O Adam Wharton, que é um cara que foi cogitado no Liverpool, muita gente querendo ele no Liverpool nessa última janela de transferências. E o trio de ataque é o Nketiah, que veio do Arsenal. E eles, aqueles caras que sempre causam problema pro Liverpool, o Eze e também o nosso glorioso francês Mateta, que são destaques aí, né? O Eze, inclusive, fez o gol do Crystal Palace na última vitória do Crystal Palace em Anfield na temporada passada. O último jogo foi uma vitória deles em Anfield. Nós vamos falar mais dele daqui a pouquinho. Mas, enfim, um time que reflete muito mais, em termos de papel, é muito mais do que essa posição na tabela, 18º lugar. Então não é um time pra gente desprezar de forma alguma. E falando em time, qual seria o time que eu colocaria pra jogar esse jogo? Hein? Tá na tela pra você agora. Alisson no gol, nada de mudar agora e tal, deixa o Alisson jogar, depois em data FIFA, depois ele descansa, mas na zaga eu acho que vai pintar uma mudança. Acho que Tsimikas ganha o lugar do Robertson na esquerda. O Robertson já saiu um pouco cansado no último jogo contra o Bolonha e acho que o Tsimikas começa essa partida pro Robertson entrar no final. As coisas vão se inverter. Na zaga, Konaté e Van Dijk permanecem e Arnold na lateral direita. Acho que o Slot não quer muito mexer nesse vespeiro de colocar um Bradley nesse momento, não. No meio campo, o mesmo meio campo de sempre, Gravenberch, McAllister e Szoboszlai que performou um pouco melhor contra o Bolonha. A gente ainda quer mais do Szoboszlai. McAllister que teve um destaque excelente. Já vinha sendo um dos destaques do meio campo, mas ele apareceu mais na frente, justamente aquilo que a gente vinha dizendo. McAllister está excelente como iniciação de jogadas, como construção, estando ali ao lado do Gravenberch, potencializando o Gravenberch, mas ele precisa aparecer um pouco mais à frente. Dito e feito, fez o gol na última partida lá nesse jogo contra o Bolonha em Anfield. E no ataque, mais uma mudança que eu acho que vai acontecer. Eu queria isso, não acho que eu queria propriamente disso, mas acho que o Gakpo pinta no lado esquerdo do ataque, com Darwin Núñez no comando do ataque, principalmente pelo tanto que o Slot falou sobre o trabalho com o Darwin Núñez e o Salah pela direita. Inclusive, o Darwin Núñez não joga a eliminatórias, né? Se eu não me engano, o Darwin Núñez não joga as eliminatórias, eu não sei nem exatamente, gente, eu não ligo para seleções, eu não acompanho muito data FIFA, então eu não sei se é eliminatórias ou se é só amistoso, mas o Darwin tá suspenso, se eu não me engano, por causa da confusão na Copa América, então mais um motivo aí, talvez, pro Darwin jogar e tentar alguns minutos contra o Palace. E o Salah, não precisa nem ficar justificando aqui, vou colocar agora para você o resumo: Alisson, Arnold, Konaté, Van Dijk e Tsimikas, Gravenberch, McAllister e Szoboszlai, e na frente Gakpo, Núñez e Salah. Esse seria o seu time também? Coloca aqui embaixo para mim qual seria o seu time. O seu time manteria aquela mesma coisa? Tem muita gente que fala que o Slot não roda tanto o time. Essa partida não é uma oportunidade para rodar o time? Não sei, quem sabe? Talvez. É engraçado porque nós vamos jogar mais uma vez no jogo Amimir, 8h30 da manhã, né? 8h30 da manhã no Brasil, 12h30 na Inglaterra, 1h30 da tarde aqui pra mim. E é sempre aquela mesma história. O Slot pontuou muito bem. Não é simplesmente pelo horário, 12h30. Tanto que o Slot dizendo, eu seria maluco se eu reclamasse de jogar 12h30, visto que eu treino todos os dias ao meio-dia. Então não faz sentido, não é pela performance, é pelo cuidado da Premier League com os seus times que jogam campeonatos europeus. A Premier League não tá nem
aí para quem joga campeonato europeu. O Liverpool jogou na quarta-feira à noite e vai jogar já no primeiro horário do sábado. O que custava colocar no último horário do sábado ou jogar para o domingo? Não custava nada, mas tem muito a ver com televisão, tem muito a ver com outras coisas, enfim, que a gente nem quer ficar entrando muito aqui, mas o fato é que o descanso é muito pouco, o intervalo é pouco, poderia ser melhor cuidado, melhor gerido essa administração de calendário por parte da Premier League, com certeza. O árbitro dessa partida... Ah, meu Deus, é sempre bom falar de arbitragem, né? Só que não. Simon Hooper, se você não entende, não lembra quem é esse olho arregalado parecendo o Majin Buu, ou seja, parecendo o Haaland, é ele, o famigerado árbitro que esteve naquela confusão de Liverpool e Tottenham na temporada passada. Eu trouxe aqui uma colinha, ó, ele fez 5 jogos do Liverpool na temporada passada, 4 pela Premier League. Ele fez na 4ª rodada Liverpool e Aston Villa, 3-0 pro Liverpool em Anfield. Ele fez na 15ª rodada Sheffield United e Liverpool, 2-0 pro Liverpool fora de casa. Ele fez Aston Villa e Liverpool 3-3 já no finalzinho, 37ª rodada do campeonato. O Liverpool já estava em processo ali de despedida do Klopp, meio que não ligando para nada. E ele fez também o famigerado Tottenham e Liverpool, 2-1 pro Tottenham na 7ª rodada, onde aconteceu tudo o que aconteceu. Tá bom, o VAR foi o maior culpado, deixou ele... Gente, tem também aquele cartão vermelho pro Jota, tem aquele cartão vermelho pro Jones, é aquela loucura, não dá pra eximir esse cara por causa que foi o VAR que cometeu aquela loucura lá, daquele erro do gol do Luiz Dias, não, de forma alguma dá pra eximir. Além disso, ele fez a semifinal entre Liverpool e Fulham, o final, a volta daquela semifinal entre Liverpool e Fulham, lá no Craven Cottage, onde foi um empate por 1-1, e a gente passou a final pra vencer o Chelsea. Esse é o cara que vai apitar. Mas se ele apitou 3 jogos do Liverpool depois de fazer aquela lambança, não seria agora que ele ficaria afastado dos nossos jogos. E interessante que ele apitou em Anfield só antes da lambança. Depois teve 3 jogos de Liverpool na Premier League e 1 na Carabao Cup e todos fora de casa. Em Anfield ele não é muito bem-vindo, né? Mais uma vez amanhã, fora de casa, estará no apito. E falando em confrontos entre Liverpool e Crystal Palace, na tela para você os últimos confrontos, aquele que eu falei que o Palace vence por 1-0, foi entre os confrontos entre Liverpool e Atalanta. Foi aquela semana desastrosa, a gente perde 3-0 para Atalanta, a gente perde 1-0 para o Crystal Palace, a gente vence a Atalanta 1-0 fora, mas não adianta nada, estávamos fora da Europa League. Depois tem os outros confrontos onde o Liverpool sempre tem dificuldades, o Crystal Palace é um time sempre que impõe dificuldades ao Liverpool, não dá para fugir disso. O palpite tá na tela também, vamos lá? Palpites aqui que a gente sempre coloca e sempre acerta. Não, mentira, a gente não acerta sempre não, mas a gente sempre tenta. Aqui, ó, vai ser o nosso palpite oficial, é esse. Não é esse. Concordamos em não ser esse. O Gerli, que adora esses palpites, ele deve estar contabilizando. Coloque aí no comentário, Gerli, quanto que tá a contabilidade de palpites? E quanto que tá os nossos acertos? Você prometeu que você ia ficar de olho nisso. Então vai lá e coloca aí pra gente. Coloca aí qual é o seu palpite também, ou então vai nas redes sociais onde tem esse GIF para você brincar. No Threads, no Instagram, no Instagram. Meu Deus, é Instagram mesmo. Enfim. A cabeça já não tá funcionando muito bem. Blue Sky, Threads, Instagram e no Twitter, se você por acaso está fora do país. Fora do país. Enfim, espero lá o seu comentário. E aqui também nos comentários, coloca o seu palpite também. Espero você na live pós-jogo. Tá aqui o Pix, se você puder ajudar o nosso canal. Inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, que ajuda a gente a conseguir caminhar sempre. Afinal, aqui, você, live pós-jogo, depois do jogo, amanhã. Não caminha sozinho.